Vai, pessoal, tudo bem? Quem está falando novamente é o professor Rogério, do Laboratório de Finanças. Estamos iniciando a nossa 6ª aula do nosso curso Aprenda a Exportar em 7 Passos. Então, nós estamos no início do 6º passo, né? Um passo bastante importante, no qual a gente vai ter muitas surpresas daqui para frente. Surpresa boa, pessoal. Eu preparei uma grande surpresa e muito boa surpresa para essa nossa aula. A gente vai começar falando hoje sobre a questão da logística da exportação, né? A gente sabe que para o produto sair da nossa empresa, sair da nossa casa, do nosso escritório e a gente poder mandar para o destino, tem todo um sistema de logística que é necessário para que isso ocorra. Então, junto a isso, temos a questão das embalagens também. Então, para eu poder fazer a exportação, eu tenho que ter certeza se o produto está bem embalado. Por quê? Vamos imaginar que eu tenha que exportar um produto que ele é muito sensível. Eu tenho que acomodar esse produto de forma que ele não quebre, né? Eu tenho que avisar que é um produto que tem certas características, que tem que ter, ele é frágil, né? Tem que tomar cuidado no manuseio. Então, nós temos 3 tipos de embalagem, né? Eu tenho a embalagem do produto propriamente dita, a gente chama de embalagem primária. Então, essa embalagem é aquela embalagem na qual o produto é colocado, que faz parte do produto, vamos dizer. Então, tem lá uma garrafa, né, de aguardente, vamos falar de produto que nós podemos exportar. Então, uma garrafa de aguardente. Aquele recipiente já é uma embalagem, né, já faz parte de um processo de criação que vai fazer com que aquela marca do meu produto, aquele estilo do meu produto seja lembrado sempre. Então, temos a questão da embalagem primária. Temos a questão da embalagem que a gente chama de secundária. O que é? Eu tenho a minha empresa, eu tenho a embalagem do produto que é a primária, né, no qual o produto fica, mas eu tenho o estoque, e nesse estoque eu tenho formas de estocar o produto também. Pode ser em pilhas de 6 caixas, pode ser em pallet, em caixa de madeira, em caixa de plástico, enfim. Eu tenho a embalagem secundária. E eu tenho as embalagens que a gente vai fazer os processos de exportação. Então, essas embalagens eu tenho que a gente chama de unitização. Eu vou pegar vários grupos de embalagem e vou colocar dentro de um container, por exemplo. Então, vamos dizer que o container que você vê nos navios, que você vê em cima de caminhões, eles sejam recipientes nos quais eu vou colocar vários tipos de embalagem. Então, tem todo um processo de se fazer essa conta, que a gente chama de cubagem, para a gente colocar o máximo volume possível dentro desses recipientes, para que a gente possa fazer um processo de exportação, tendo o mínimo de custo sobre esses aspectos de logística. Bom, é importante dizer o seguinte, né? Quando você vai exportar, se o produto é perecível, se o produto é frágil, ele tem que obedecer às regras internacionais de sinalização. Então, em cima da embalagem, você tem que saber que um produto é tóxico, não é tóxico, é radioativo, não é radioativo, é um produto inflamável. Eu tenho que deixar claro para quem está manuseando o produto os riscos que ele tem de fazer esse manuseio desse produto, né? Então, é importante que você saiba as condições que você tem que mandar esse produto, a forma que você tem que mandar e, principalmente, os avisos que você tem que ter. Bom, para resolver isso para você, é aquela história, né? A gente tem mania de querer saber tudo, tá? Mas às vezes não precisa ser tão complicado assim. Às vezes eu posso ligar para uma empresa que faz transporte internacional, eu vou conversar com ela, ela já vai ter uma embalagem adequada para mim. Ela vai falar, não, Rogério, eu já tenho a embalagem certa para isso, o tamanho dela é tal, então você vai ter que ajustar a quantidade à minha embalagem aqui. Eu te dou a embalagem, você faz o embarque e eu faço todo o tratamento aqui do despacho aduaneiro para você. Beleza? Então, assim, não perca muito tempo. Quando você tiver o produto, tiver para fazer a exportação, na hora de fazer o cálculo, você já vai ligar, o cálculo do valor para exportar, você já vai ligar para alguma empresa de logística internacional e vai falar, tem uma carga assim, assado, eu quero exportar, quanto é o preço, qual é o preço disso? Quanto custa eu fazer o acondicionamento
e o despacho dessa mercadoria. Ele já vai te passar e você já vai pôr no preço, então fica simples, tá? Não precisa ser gênio, não queira ser gênio em tudo, senão você não faz. O importante é você fazer o primeiro, né? Perca o medo, vai e faça o primeiro. Então, para fazer o primeiro, tem muita gente boa que está disposta a ajudar você, né? Que vai te dar uma consultoria sobre isso para você poder fazer o processo e não ficar emperrado em detalhes. Então, vamos falar aqui o seguinte, dentro dessa questão logística, nós temos 4 tipos de transporte que eu posso utilizar, né? Vamos falar dos menos utilizados para os mais utilizados, né? Obviamente, nós que estamos aqui conversando, somos microempresários, estudantes, alunos, enfim, empreendedores, pessoas que querem exportar pequenos volumes, né? Ou volumes não tão grandes assim. Eu não vou usar o transporte ferroviário, né? O transporte ferroviário no Brasil hoje ele é muito utilizado para cargas pesadas, para cargas a granel, enfim, é um tipo de produto muito grande, talvez, para aquilo que a gente vai fazer nesse momento aqui que eu estou propondo para vocês. Também temos, a partir dali, temos o transporte ferroviário, então, que ele é interessante por um grande número de empresas, mas para o micro e pequeno empresário fica um pouco complicado. Aí eu já saio para o transporte rodoviário. Sim, é possível, nas transações aqui no Mercosul, eu fazer a expedição desse produto via rodoviário. Perfeito, né? Temos muitas rotas, muitas cargas que podem ser feitas via transporte rodoviário. Então, também vou buscar uma empresa de transporte rodoviário para fazer esse agenciamento da carga para mim. Muito bem. Agora, os 2 tipos de transporte que mais se utilizam, né, utiliza-se ainda mais, é o transporte marítimo e o transporte aéreo, né? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, o transporte marítimo, ele é um dos transportes mais utilizados e a gente costuma trabalhar utilizando o container. O container você vai ter basicamente de 3 tamanhos. Você tem um container de 20 pés, você tem o de 40 pés e o de 45 pés. Os mais utilizados são os containers de 20 pés e o de 40 pés. Então, você tem aqui no 20 pés, você vai ter algo em torno de 33 metros cúbicos de área, e o de 40 pés em torno de 67 metros cúbicos de área. Então, todo o cálculo que nós fazemos, e que as empresas de logística internacional fazem para nós, para vender o transporte, é em cima do negócio chamado cubagem, né? Então, eu tenho lá, eu vou mandar o meu produto, normalmente eu vou mandar numa caixa, de formato quadrado ou retangular, e eu vou ter que ter a medida desse recipiente para poder ter o preço sobre aquilo que eu vou mandar, né? Então a empresa vai pegar as medidas dessa caixa, vai calcular a cubagem dela e vai me dar o preço. Por quê? Porque daí é rateado entre as cargas que estão dentro do container, é rateado esse valor, né? Da mesma forma que no navio você tem o container, nos aviões nós temos outros tipos de container também, que, como eu disse no início dessa aula, você tem a unitização das embalagens. Então, lógico, como o avião tem aquela forma circular, você não consegue enfiar uma caixa dentro do avião, né, algo retangular ou quadrado, e isso ocuparia espaço demais. Então, o formato desse container que vai dentro do avião, ele também acompanha o formato do avião. Então, ele acaba tendo uma capacidade menor do que se fosse um container normal dentro do avião, né? Então, ajustadas as devidas proporções, no avião também a gente vai ter carga de animais, carga viva, né? Então, você tem algumas diferenças aí importantes. Navio também, você tem navio de vários tipos, né? Depois, se você quiser, você vai fazer uma pesquisa depois nos nossos slides, você tem vários tipos de navios que ficam, assim, para cada produto você vai ter um determinado tipo de container ou de navio que você vai utilizar. Agora, sempre se lembre o seguinte, não economize, né? Não vai economizar no negócio que você está fazendo. Existem containers refrigerados, então você vai trabalhar com produto perecível, você vai necessariamente ter que fazer o frete
num container que tenha refrigeração, senão seu produto vai chegar estragado no destino, né? Muito importante você ter esse cuidado, né? Não acha que não vai estragar, na dúvida manda no refrigerado que não vai estragar. Então, quando eu passo a fazer todo esse processo de exportação, eu passo pela questão da logística, eu defini que tipo de transporte vai ser marítimo, vai ser aéreo, vai ser terrestre, enfim, definir. Aí essa carga ela vai dar entrada no sistema de despacho aduaneiro. E aí dentro desse sistema, você tem 3 níveis de verificação pela Receita Federal. Você tem o nível verde, que ele é liberado, né, para cargas comuns, as cargas mais simples e menores, elas passam no sistema que a gente chama o sistema verde, né, alfândega verde, e você tem a laranja, que são alguns produtos que dependem de algum tipo de vistoria, e você tem a vermelha no final, no qual, vou dizer, são produtos que podem causar prejuízo a outros países, são produtos que são de origem controlada. Então, eu tenho esses 3 níveis, né? Então, eu tenho que também fazer o quê? Eu tenho que entender se o produto que eu estou exportando, em qual deles se encaixa, que é para eu poder saber o tempo que pode demorar ou não, né? No caso dessas cargas maiores, eu estou falando de empresas grandes, que podem precisar de um sistema mais elaborado, mais robusto para fazer o despacho, né, para fazer o transporte internacional, eu corro risco, às vezes, de pegar uma operação padrão da Receita Federal, que está lá o pessoal trabalhando mais devagar. Então, a carga vai ficar mais tempo no pátio, você vai ter mais tarifas e despesas de armazenamento para pagar, enfim. Não vamos pensar que é sempre assim, mas isso ocorre, então tem que estar preparado para isso. Bom, você chegou até aqui, a gente falou de um monte de documento, a gente falou de um monte de coisas, várias questões bastante importantes, várias questões que realmente fazem parte do dia a dia de uma empresa que quer exportar. Mas eu vim aqui com o seguinte propósito, eu não falei lá no início que a minha ideia era facilitar a vida de vocês? Então o que aconteceu? Nessas minhas andanças, tentando trazer a melhor e mais objetiva informação para vocês, a gente descobriu, né, a gente já sabia, mas eu vou fazer de conta que eu descobri, que existe um sistema no qual a gente vai facilitar 1000% a vida de vocês daqui para frente. Então eu sou um pequeno empresário, eu quero fazer a minha exportação e eu estou com medo de fazer porque é muito burocrático. Puxa, aí eu descobri que tem um negócio aqui perto de casa chamado Correios. E ele montou um produto visando facilitar a vida desse empresário que quer exportar. O nome do produto é Exporta Fácil. Pessoal, não estou aqui para fazer propaganda dos Correios, nem é meu objetivo, mas o negócio é bom e funciona. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai entender a partir de agora que existe um mundo mais simples para quem quer exportar. Existe um mundo menos complicado ainda. Eu já acho que eu deixei o mundo bem descomplicado para vocês, mas agora vamos esquecer tudo que a gente aprendeu até aqui, vamos começar de novo? Vamos dar uma olhada aqui no Exporta Fácil do Correios. Olha só, o Exporta Fácil do Correios, ele foi feito para quê? Para que facilitasse realmente a vida do empresário. Ele juntou várias áreas, as SESECs, os ministérios, enfim. Muita gente que tinha interesse em facilitar a vida dos empresários se uniram, principalmente órgãos governamentais, e criaram, junto com os Correios, o Exporta Fácil. Então, o que acontece? Hoje, através desse produto dos Correios, a gente tem condição de fazer exportações de até $50 mil por mês, né? Limitado a um volume de 30 quilos. Ou seja, você tem que exportar algo que pese até 30 quilos, né? E que tenha um valor de, no máximo, $50 mil por mês, para poder se enquadrar em todos aqueles benefícios das simplificações dos documentos que eu tinha falado para vocês. Lembra lá no começo o radar? Você tinha que ter um radar simplificado e daria a condição de você exportar $50 mil por mês, se fosse preço FOB. Então é exatamente o que eu estou falando aqui. O Correio já está fazendo isso. Com um detalhe, o registro de exportação,
quem vai me dar, na hora que eu embarcar, o correio já vai me dar o registro de exportador. O radar eu não vou precisar na hora que eu estiver fazendo essa operação pelos correios, né? Lógico, eu vou ter uma sequência de documentos iguais àqueles que eu falei para vocês nas primeiras aulas. A fatura pro forma, enfim, a nota fiscal, tudo aquilo que é necessário num processo normal de exportação, de alguma forma eu vou ter que ter, né? Só que eu vou ter alguns formulários dos Correios que vão simplificar a minha vida no seguinte sentido: todo aquele processo do despacho aduaneiro que eu vinha falando para vocês, você não vai precisar contratar nenhum despachante para fazer, né? Você vai poder fazer tranquilamente. Então hoje, você tem condição de mandar através dos Correios essas embalagens de até 30 quilos, né? Se for uma peça grande, por exemplo, você tem peças de... não seria peças de plástico, peças grandes de plástico que pesem pouco, também tem um limite de dimensões. Mas qual é a vantagem? Os Correios já vão indicar para você o tipo de embalagem, obviamente a grande maioria das embalagens ele já tem para disponibilizar para você colocar o produto e fazer o embarque nas agências dos Correios, entendeu? Então, isso facilita demais a vida de quem quer exportar. Tem uma outra vantagem também, né? É uma coisa que a gente não comentou até agora, mas quando você está fazendo o processo de exportação, no início das negociações, nós temos por hábito mandar amostras do Brasil para os países, né, para os eventuais importadores nos demais países. Então eu posso mandar amostras de até $1.000 também, sem pagar nenhum imposto. Então eu pego uma amostra, ponho num invólucro, num pacote, faço as notas fiscais, toda a documentação dizendo que é uma amostra, e isso é embarcado e eu não tenho que pagar imposto nenhum, né? Então, pessoal, eu preciso deixar bem claro um negócio. Ah, é legal, é fácil, é tudo fácil. E tem gente que sempre quer dar uma de esperto. Então o espertão ele vai achar que isso aí, não, eu posso fazer então. Aí ele começa a querer dar aquele jeitinho, né? Começa a querer fazer a coisa errada, só que é o seguinte, a coisa errada não, né? Que começa a querer tirar vantagem. Mas o processo ele é tão amarrado, pessoal, que a partir do momento que você comece a fazer mais daquilo do que aquilo que é permitido, com certeza a tributação vai aparecer proporcional àquilo que você acha que está levando vantagem. Então trabalha dentro das regras, trabalha dentro dos limites, que não vai ter problema nenhum. Agora, poxa, se eu consigo trabalhar nesse sentido $50.000 por mês, se eu mostrei para vocês na terceira aula que eu tenho condição de ganhar 40% em dólar de lucro, meus amigos, eu estou falando de 50 vezes 40%, dá $20.000 de lucro por mês. Dólares na casa dos R$4, eu estou falando de R$80.000 por mês de lucro. R$80.000 por mês de lucro é quase 1 milhão no ano. Você já parou para pensar isso? E aí você tem toda essa facilidade, né? Porque os Correios, a partir do momento que você coloca dentro dele, ele faz todo o trabalho que o despachante aduaneiro faria, né? Você tem condição de mandar para mais de 200 países essas mercadorias. E todo o processo de câmbio, né, o aviso de cobrança, enfim, tudo dá para ser feito por lá também. Então, pessoal, isso facilitou a nossa vida demais, pessoal, né? Ele vai até o final, ele dá a declaração de exportação, ele dá o fechamento, ele faz tudo para nós. Então, vou repetir de novo, que razão que você tem agora para não exportar, né? Voltando a insistir um pouco mais, eu não preciso mais do registro de importador e exportador, porque os Correios já, a partir do momento que eu faço a operação, ele já me dá. Eu não preciso do radar, porque eu já tenho isso automático, né? Então, ele já me dá a declaração simplificada de exportação, dizendo, olha, está exportando. E o principal que a gente tem que saber, pessoal, dentro desse mundo de exportação, é o seguinte: se você falou que vai exportar, exporte. Por quê? Porque os sistemas dos bancos, o sistema de crédito do governo, né, de crédito dos bancos, o sistema de acompanhamento do governo, ele vai verificar exatamente se o que você está dizendo você está cumprindo. Então, o nome do negócio, o principal aspecto em relação à exportação que nós temos, que nós somos observados quanto exportadores,
é a questão da performance. Ou seja, eu falei que ia exportar 10, eu embarquei 10. Eu falei que ia exportar 100 mil, eu embarquei 100 mil. Então o nome disso é performar a exportação, né? Então, por quê? Porque tem gente que acha que é muito esperto, fala que vai exportar e não exporta. Troca isso por crédito e dá o balão no banco. Não funciona assim, né? Então, quanto mais você performar é melhor. Voltando nesses sistemas de compra e venda que tem aí no mercado, você tem o que lá? A performance dos compradores e dos vendedores. Puxa vida, nessa performance, ele exportou efetivamente, ele importou efetivamente, ele comprou, ele pagou, ele recebeu, tudo isso está descrito. Então, se eu sou um bom pagador, estão falando, olha, o cara é um bom pagador. Ele é um bom cliente, alguém está falando que ele é um bom cliente. Então, da mesma forma que eu estou dizendo isso para vocês, naqueles sistemas de busca que nós temos como apoio para eu começar a exportar, eu consigo ver lá fora também se esse cliente potencial que eu tenho, quanto que ele importou de mercadoria, daquela mercadoria que eu estou querendo vender para ele o ano passado. Então, obviamente, ele importou de alguém, né? Eu vou ter que tomar esse mercado de alguém. Então, por isso, todo o processo de preparação, de estruturação, de plano de negócios, para a gente chegar num número interessante aqui, final, que seja o lucro da empresa, que seja os 40% de retorno em dólar, né? Então, pessoal, os Correios fizeram um negócio espetacular para a gente. A gente tem condição agora de ter o produto, de fazer o contato no exterior, de deixar tudo pronto, pegar esse produto, ir até os Correios, conseguir a embalagem adequada e exportar. Você não queria ganhar dinheiro? Você está pronto para ganhar dinheiro agora, meu amigo. Você está no 7º passo, você está indo para o 7º passo, né? Você está no 6º passo, mas você está lapidado quase como um diamante pronto para ganhar dinheiro. O que você tem que fazer a partir de agora é botar em ação. Porque na próxima aula, o 7º passo, eu vou dar para você as ferramentas para fazer com que vendas virem dinheiro. Tá bom ou quer mais? Então, se tá bom, eu te vejo daqui a pouco na nossa 7ª aula, 7ª e última aula. Pessoal, foi um grande prazer, obrigado e até a próxima aula. Até mais.